Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com uma visita muito especial. Estou com a Luciana, uma empresária do segmento de idiomas. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada, Érica. Obrigada mesmo. É muito bom ter você aqui no programa e eu tenho certeza que os telespectadores hoje vão adorar o nosso programa porque ela vai nos responder muitas curiosidades, mas antes disso ela vai nos contar quem é a Luciana. Luciana, quem é a Luciana? Conte para os nossos telespectadores. Bom, eu sou Luciana, tenho 36 anos. Não, gente, eu vou fazer 37 em maio. Tenho 36 anos, eu nasci em São Bernardo do Campo, família de classe média, normal, mas nunca morei em São Bernardo, eu cresci em São Caetano, né? Meus pais já moravam lá. Meus pais são da capital, né, de São Paulo. Meu pai, na época, ele era gerente financeiro numa empresa chinesa. Minha mãe, do lar, ela abdicou de trabalhar fora para cuidar da gente e tudo. E ela é uma mulher muito agitada, minha mãe, você conhece ela, né? Mas, enfim, ela acabou abdicando de tudo para cuidar do lar e da família. Em quantos irmãos vocês são, Lu? Eu e a minha irmã mais velha. E com uns 16 anos, mais ou menos, eu vim para Indaiatuba com os meus pais. Porque foi assim, nessa época de São Caetano, que meu pai trabalhava em São Paulo, tudo, a nossa vida era muito tranquila. Né? Eu não sabia qual era o valor do dinheiro, certo. Vamos dizer assim, né? Até que chegou um dia que eu lembro muito bem. Meu pai reuniu a família e ele falou assim: filhas, o papai está desempregado. Que ele realmente ele tentou um negócio, né, fora da empresa que ele trabalhava, né, com o filho do dono da empresa, acabou não dando muito certo, enfim. E aí a empresa acabou fechando e ele falou assim: olha, o pai está desempregado, então a gente vai ter que economizar, né, não vai ser fácil. E aí que tudo mudou, Érica. E você tinha quantos anos, Luciana? Eu tinha uns 14 anos. 14 anos. Por aí. E aí, o que eles fizeram? Meus pais compraram uma mercearia, né, para tentar fazer pelo menos o dinheiro girar, né? Isso em São Caetano? Em São Caetano. Compraram uma mercearia e eles trabalhavam de domingo a domingo. Foi, assim, uma época bem difícil, né? Só que eles foram tão incríveis, Érica, que eu quase que não senti essa dificuldade. Era a questão de olhar para eles e ver, né, que eles estavam, assim, exaustos, né? Isso que é o que me tocava mais. E hoje me toca muito. Na época eu não tinha percebido muito isso, sabe? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que meus pais passaram, tudo que eles ralaram. Ai, desculpa. Fique tranquila. Isso me emociona. Me emociona e eu penso, puxa, eu podia ter ajudado mais a minha mãe, ter ajudado mais ela em casa, né? Mas, enfim, eu acho que esse foi, na verdade, o maior aprendizado que eu tive. Por conta dessa dificuldade, é que eu acabei tendo contato com pessoas muito batalhadoras, muito guerreiras, né? Eu fui estudar na escola estadual. Até porque, assim, quando a gente recebeu essa notícia, né, quando meu pai acabou perdendo o emprego dele, eu estudava numa das escolas mais caras de São Caetano, né? Mas eu continuei lá, meu pai foi tentando o máximo que deu, né? Pagar esses estudos para mim, né? A minha irmã já estava estudando numa escola técnica, né? Um colégio técnico que era estadual. Agora, eu não, né? Ainda estava naquela escola, enfim, e eu via o quanto que eles ralavam, assim, para mim tocou demais, né? E aí, depois dessa escola, eu fui para uma escola estadual, que chama Idalina, e lá eu conheci, assim, outro tipo de jovens, porque eu só conhecia aqueles meus amiguinhos que nunca precisaram trabalhar. Era outra classe social. Outra classe, outra mentalidade. Outro mundo, né? Outro mundo. Então, e aí eu também comecei a trabalhar. Na verdade, assim, com 14 anos, eu fui trabalhar numa papelaria em São Caetano.
14 para 15 anos, mas eu acabei ficando só na época de férias mesmo, né? Porque eu não consegui vaga à noite, né, na escola estadual. Então, eu estudei de manhã, mas eu via como era diferente, sabe? Lá na escola estadual que eu estudei, os alunos faziam a escola, era aquela luta, né? Os alunos juntavam latinha o ano inteiro para comprar uma TV para a escola. Era bem diferente, né? E isso, eu acho que muito do que eu sou hoje foi por conta dessa vivência. Você foi moldada dessa forma, né? Exato. E uma coisa assim, eu cresci também ouvindo meu pai falando, trabalho em primeiro lugar. Sem trabalho, você não come. Então, isso sempre ficou muito latente em mim. Então, na hora que meu pai falou que estava sem emprego, eu falei, não, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, né? Então, o que eu consegui na época foi essa papelaria, que foi muito bacana, né? Conheci jovenzinhos ali, eu falava para minha mãe, mas mãe, olha só, tem essa menina aqui que é a Anselma, que trabalha comigo, ela vai bem na escola, olha, ela tira 9, tira 10 no boletim, eu consigo, sabe? Eu lembro que eu falava assim para ela. Mas enfim, acabou não dando certo de trabalhar e estudar nessa época, né? E aí, quando que vocês vieram para o interior, Lu? Para o interior foi quando meu pai conseguiu um emprego aqui, em Indaiatuba. Metade da família da minha mãe já morava em Indaiatuba. E aí nós viemos para cá. Daí eu estudei no Randolfo, em Indaiatuba, e ao mesmo tempo fui trabalhar num escritório de contabilidade na época, acho que eu estava já com os 17 anos, mais ou menos. E aí passei na FATEC, né, em Indaiatuba, na época o curso chamava Automação de Escritórios e Secretariado, com ênfase em comércio exterior. E aí foi. Dessa época aí eu trabalhei 9 anos, mais ou menos, na área de comércio exterior. Aí você sai do escritório e vai para uma empresa? Isso, exatamente. Eu fui para DHL, no caso, e aí foi em várias empresas do setor, né, de comércio exterior, voltados para logística internacional. E você nessa época falava inglês? Como é que foi esse seu contato com o idioma? Sim, você sabe que uma das primeiras perguntas que eu fiz para o meu tio, que já morava em Indaiatuba, foi assim, tio, tem escola de inglês lá? Porque eu estava estudando lá em São Caetano e eu queria continuar estudando aqui, né? Então, ele, não, tem, Lu, com certeza, fica tranquila, tem. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, aí eu mesma ia lá e pagava, fui procurar a escola de idiomas para mim, né? E fiz matrícula numa escola, estudei em várias escolas também, né? E acabei já me formando já antes mesmo do vestibular, né? Antes mesmo da faculdade. Então, para mim foi tranquilo, porque eu já tinha o inglês. Eu via a dificuldade das pessoas que não tinham o inglês na sala de aula, na FATEC, né? Porque na FATEC o professor trata todo mundo como se já soubesse inglês, é a aula 100% em inglês, né? Então, o que eu conseguia, eu tentava ajudar os colegas, né? Mas não era muito fácil, não. Que legal. Lu, e aí, como é que foi a sua... Aí você continuou como funcionária, trabalhando, como é que se deu essa sua entrada aí no mundo corporativo, no mundo empresarial? Olha, eu desde pequena, assim, desde a época de São Caetano, eu lembro eu e uma amiguinha conversando, a gente sempre quis ter algum negócio, sabe? E eu sempre quis ter alguma coisa minha. Mas enfim, o tempo vai passando, né? Você vai seguindo a sua vida, enfim, você acaba deixando essas coisas um pouco de lado, porque você vai na inércia, né? Sim. Mas eu estava indo bem, né, na área de comércio exterior, mas eu sempre pensava, falei, poxa vida, né, eu quero ter um negócio um dia. Até que teve uma época em que, assim, não estava bom o mercado, realmente, foi depois de uma das crises, né, que a gente passou. Se eu não me engano, foi em 2011, aí eu acabei perdendo o emprego nessa área que eu estava, né? Daí eu peguei e pensei, por que não agora? Sim. Né? Por que eu não aproveito essa... De repente pode ser uma oportunidade de eu mudar tudo,
né? Não que eu não gostasse daquela área, né? Eu Sim. gostava, mas aquele negócio de querer empreender, querer ter a própria equipe, gerir o próprio negócio, isso era bem latente em mim, né? Só que eu nunca tinha tido nenhuma experiência como empresária. Então eu entrei no site da BF, me cadastrei em alguns segmentos e no dia seguinte várias franqueadoras começaram a me ligar. Aí eu falava assim, olha, eu tenho X. Todos eram muito cordiais, né? Falavam, nossa, que pena, né? O investimento para a nossa franquia é um pouco mais alto, tal. Aí desligavam. Tá bom. Aí outro ligava, eu tenho isso, mesma coisa. Até que o Hélio da Influx me ligou, né? Oi, eu sou o Hélio da Influx, tal, né? Vi que você se cadastrou no site da BF, segmento de escola de idiomas, né? Falei, sim, tal, mas eu tenho isso. Então não conta o que o Hélio falou. Eu espero você no intervalo para a gente ouvir o que será que o Hélio da Influx falou para a Lu, que foi a virada de chave na vida dela. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Luciana, uma empresária do segmento de idiomas. Luciana veio nos contar essa carreira inspiradora dela e nós estamos aqui ansiosos para saber o que o Hélio da Influx falou para a Luciana quando ela resolveu, então, abrir o seu próprio negócio. Pois é, o Hélio é diferente, né, de outras franqueadoras. Ele foi me dando ideias. Ele falou assim, Luciana, você já ouviu falar de linhas de crédito como o Proger? E começou a falar, né, me dar dicas. Daí ele comentou, existe um franqueado lá de Cascavel que ele tinha menos do que você tem. E hoje é uma escola referência na nossa rede. Ligue para eles, converse com eles. Mas o importante, aí que eu nunca mais esqueci, né? O importante é você não desistir do seu sonho. Que legal. Aí eu falei, nossa, me chamou muita atenção isso. E aí eu fui estudar mais sobre essa escola, né, sobre a Influx. Me apaixonei pelo método, liguei para o franqueado de Cascavel, mesma coisa, a mesma, como posso falar, tão prestativos quanto a franqueadora, muito acolhedores, né, me tirou todas as dúvidas, contou todo o lado ruim, todo o lado bom, que não é fácil. Né? Também empreender, mas uma coisa que a franqueada de Cascavel me falou também que eu não esqueci era, se você for escolher a escola de idiomas, escolha a Influx, porque aqui é uma família, né? Todo mundo se ajuda e realmente, né? Isso eu sinto muito isso na rede. E aí eu decidi embarcar, então, nesse mundo verde aí da Influx. Quais foram as suas maiores dificuldades enquanto empreendedora? Considerando que você teve que mudar seu mindset, né? Era uma cabeça de uma funcionária, né? Que passou por algumas dificuldades lá atrás, talvez até com um pouco de insegurança, porque se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com seu pai, isso passou pela sua cabeça também ou não? Olha, uma das coisas que eu acho que herdei um pouco do meu pai, que meu pai, ele é assim, tem uma oportunidade, ele faz, né? Ele não tem, assim, medos. E eu acho que eu peguei um pouco isso dele. Nessa minha carreira aí de 9 anos e meio em comércio exterior, né? Um concorrente me chamava aqui, aí eu ficava, puxa vida, será que eu vou ou não, pai? Você quer ir? Vai! Aí eu ia, né? A minha mãe já ficava mais com medo, assim, mas e se, né? Se der errado, legal, né? Se der errado. Meu pai, não, vai filha, sabe? Então, quero viajar sozinha para a Europa. Vai, filha, vai, né? Então, esse acho que foi um
um bom mindset, né, para mim. E me fez nunca ter medo. Não ter medo de ir de abrir um negócio ou o que quer que seja. Porque eu acho que, assim, tudo tem como voltar, tudo tem como resolver. Sim. Então, eu não precisava me preocupar. E nunca fiquei pensando negativamente, né? Ai, não vai, e se não der certo? Ai, se não der certo? Não, vai dar certo. Se não der certo, a gente vê. Sim. Né? Então, nunca tive, assim, esse medo. Muito engraçado isso, muito engraçado, né? Porque é um perfil que não é tão... É um perfil do empreendedor, realmente. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas realmente se tornem empreendedoras, né? E quais foram as dificuldades que você encontrou nesse caminho? Isso que eu ia falar, porque se você for pensar em tudo que você vai sofrer ali, você desiste antes. Então, assim, não é fácil. No caso de escola, né, de idiomas, a gente investe bastante, você investe numa estrutura de uma escola. Sim. E até você conseguir tirar alguma coisa para você, demora muito, né? Então, às vezes você precisa colocar mais dinheiro no negócio. E demorou realmente para a gente conseguir fazer com que a empresa já ficasse saudável, se pagasse, para que depois a gente conseguisse tirar lucro. Né? E de desafios, assim, enquanto colaboradores, contratação de professores, porque eu creio que a área do idioma, né, a gente tem um pouco de experiência em outros locais que a gente frequenta. Muitas vezes o profissional, ele vai para a Disney, aí ele volta professor de inglês, né? E não é isso, né, Luciana? A responsabilidade com a formação do aluno tem que ser com certeza. 100%, né? Com certeza. Currículos chegam vários. Então, a primeira coisa que a gente faz no caso de professores é o teste. E aí tem testes assim, eu não sou professora, eu sou formada, né? Me viro muito bem no inglês, mas eu não dou aulas. Porque eu sei que se eu fosse dar aula, eu teria que estar muito mais preparada. Né? Mas eu mesma já consigo ver alguns erros assim em testes que você fala, nossa, é muito difícil você achar realmente aquele profissional que está estudando letras, que é formado em letras e que é realmente professor. A grande maioria tem uma profissão e dá aulas como um bico, né? É um complemento, na verdade. Então, essa é a maior dificuldade. E a gestão de pessoas em si. Isso é muito difícil, porque a técnica é fácil. É fácil, ensina, você né? lê, você a estuda, você aprende, aprende, né? você passa para as outras pessoas. Agora, cada um tem um jeitinho. Né? Isso é muito difícil. Eu quero aproveitar um pouco a sua estada conosco aqui e falar um pouquinho da importância do inglês hoje no mercado de trabalho. Né? Porque eu vejo que você vem do mercado de trabalho e que se torna, né, empresária. A experiência que eu tenho é que muitas pessoas perdem as vagas de emprego por conta disso. Hoje a gente pode falar que quantos por cento hoje da internet a gente pode falar que a gente encontra no português, né? E quantos por cento? Menos de 2%. Menos de 2% da internet está em português. Quer dizer, olha quanta coisa, né, de informação que nós praticamente não temos acesso por não dominar o idioma. Você pode falar alguma coisa sobre isso, Luciana, sobre esse mercado? Claro. Até na época que eu trabalhava, na época corporativa, eu sentia muito isso. Eu não conseguia, assim... tinha uma funcionária, uma época, dessa última empresa que eu trabalhei, que ela era espertíssima. Tinha tudo para dar certo, só não tinha como promovê-la porque ela não tinha inglês. Então, várias outras pessoas eu já vi que perderam oportunidades por não ter inglês. E hoje, o inglês, ele é essencial, não tem muito o que conversar, né? Já deixou de ser diferencial, passou a ser pré-requisito, né? E outra... mais cedo ou mais tarde, uma empresa que é nacional, ela pode ser comprada. Então, CPFL foi comprado por um grupo chinês, a própria Heineken é um exemplo, né? Que antigamente era Skin Cariol, Brasil Kirin, hoje é a Heineken. Então, essas pessoas, elas vêm procurar o inglês já desesperadas. Já, né? Tendo que usá-lo ali de imediato no trabalho. Elas nunca tinham precisado antes, mas hoje, né, é essencial.
Teve um interessado que foi lá na escola, depois fez matrícula, estudou com a gente, e ele falou, lá na CPFL até coordenação vai, mas depois de supervisão, todo mundo tem que ter inglês. Por enquanto, né? Por Porque enquanto. Depois, provavelmente todos iam precisar. Não tenha dúvida, hoje a gente já tem escolas aqui, escolas, né, regulares, né? De ensino fundamental, que já prepara o aluno para isso e realmente para o mercado de trabalho. Luciana, como que, considerando, né, esse mercado de trabalho, né, essa exigência do inglês, a que você atribui essa, eu não diria desmotivação, mas eu diria frustração por parte do aluno começar e terminar, né? Começar e não terminar. Porque a motivação é quando você tem a desmotivação, né? Você tem pouco desafio e muita competência, que eu vejo que é o caso de você misturar públicos dentro da sala. Então, eu tenho uma pessoa com mais competência que a outra, esse aluno, a tendência dele numa sala de inglês é ficar desmotivado. Agora, eu queria falar um pouco da frustração, que é quando ele tem um grande desafio, mas uma pouca competência, que é o que provavelmente faça com que esse aluno se matricule, se matricula, para. Como é que você vê isso? A que você atribui isso? Você acredita que seja método? Você acredita que seja professor? Ou você acredita que seja realmente a falta de capacidade, de disciplina do aluno em ingressar? Olha, tem um pouco de tudo, viu, Érica? Mas uma das coisas principais que eu vejo é porque o aluno, geralmente, quando ele vai numa escola, para conhecer a escola, não é explicado tão a fundo o método para ele. E o método é o que vai fazer ele parar ou continuar, né? Claro, tem outras coisas envolvidas também na vida de um aluno, né? Mas se ele pudesse ter um gostinho do que vai ser dentro de sala de aula, e não digo que posso assistir uma aula? Assistir a aula ele não vai entender. Sim. Ele vai entrar num barco que já está andando ali, então não vai ser muito efetivo isso, para ele entender como funciona o método. Sim. Se ele pudesse ter uma boa demonstração do método, né, e ser explicado, olha, a gente faz assim, assim, assim. Sim. E é assim que você vai aprender em sala de aula, porque existem métodos e métodos, pessoas e pessoas. De repente aquela pessoa fala, nossa, esse método é legal para mim. Ah, não, esse não, mas esse daqui funciona para mim. Então, assim, se ela pudesse, antes de fechar, entender como é em sala de aula, talvez as chances dela sair diminuiriam. Entendi. Fora a questão também de disciplina, né? Que brasileiro não é disciplinado, não adianta, né? Não é. Nós não somos, né? Eu me incluo nessa. Então, assim, é difícil mesmo. Às vezes eu falo para os alunos, né? Agenda, gente, vocês têm que colocar na agenda que tem que fazer a lição, né? Por exemplo, segunda e quarta não é dia de aula, mas você vai fazer a sua lição de casa. Sim. Né? E colocar isso, regras, né? Mas é muito difícil. É a disciplina, né, Luciana? E é o que eu costumo dizer, é melhor você ter oportunidade, você estar preparado, né, e não ter a oportunidade, do que você ter a oportunidade e não estar preparado. É o que frustra mais, né? Luciana, dá uma dica para quem está lá em casa, que faz parte dessa parcela de pessoas que começam, param, que já fez centenas de vezes fez a matrícula, já tentou aula particular, já fez com o professor em casa e não deu certo, já mudou até o método do professor ir na casa para ver se ele não escapa da aula. O que você falaria? Fala lá para aquela câmera lá. Olha, eu diria para você conhecer muito bem todas as escolas, todos os métodos, ir pessoalmente, para conseguir ter uma ideia de como vai ser realmente em sala de aula, o que você vai ter que fazer em casa, porque isso faz com que realmente, às vezes você fala, poxa, né, não era isso que eu esperava, o professor só fala inglês, ou não, tem português, né? Então, assim, o entender ao certo como funciona vai fazer com que você faça uma escolha mais efetiva, que você goste mais daquela escola que você escolheu. Eu acredito que isso vai ajudar bastante. Essa é a dica.
Essa é a dica. Luciana, você começou a entrevista falando comigo, contando um pouquinho a história, falou dos seus pais, falou de todo o acontecimento, né? A gente já está praticamente encerrando nossa entrevista, então eu queria deixar esses minutinhos para você agradecer quem você quiser. Às vezes a gente tem muitas pessoas que passam na nossa vida que são referências, né? Que são modelos para que a gente possa seguir. Então eu queria deixar você à vontade agora para você fazer os seus agradecimentos, tá? Pode falar para o pessoal lá em casa. Eu queria agradecer muito os meus pais por tudo que eles fizeram, tudo que eles batalharam pela gente, por mim, pela minha irmã, até hoje, né? Tudo que eles fazem pela gente. Agradecer a minha irmã que montou a escola comigo, minha parceira, minha companheira, minha melhor amiga, minha sobrinha, meu cunhado também, que acaba sendo um irmão mais velho, um mentor muitas vezes, o Rafael, né, meu parceiro, que hoje é meu tudo, né? O Rafael, ele, enfim, olha eu, né? Não consigo nem falar. É uma pessoa que eu amo muito, muito parceira, sempre me dá força em tudo que eu penso em fazer, me dá bons conselhos, e enfim, acho que é isso. Muito bom. Luciana, muito bom ter você aqui. Você é muito querida. Tenho certeza que as pessoas lá em casa se inspiraram na sua história, de saber que as coisas não são fáceis, mas elas são possíveis. Assim como aprender inglês é possível. Com certeza. Não é verdade? Então eu queria encerrar o programa dizendo isso para você, que já tentou várias vezes, que não conseguiu, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir, porque nós temos aqui um exemplo, que é a Luciana, que não só aprendeu um novo idioma, mas também se tornou dona de uma franquia aí, de uma grande escola. Obrigada, Luciana. Nos veremos no próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.